E após, o nosso presbítero Anderson está com a palavra. Paz do Senhor, irmãos. Querido Deus, eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, teu Filho, queremos agradecer por tudo quanto ouvimos, louvores, testemunhos, que o teu nome seja glorificado ainda. Vem usar o teu servo, que não abriu da boca a palavra com liberdade, na presença do teu Espírito. Pai, em nome de Jesus, seja honrado por nós nesta noite, em nome de Jesus, amém. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Graças a Deus por mais essa noite. Noite essa que nos reunimos na presença de Deus para louvá-lo e bendizê-lo. A verdade é que estamos com a alma bem alimentada, porque durante esta semana o Senhor uma vez mais teve misericórdia de nós e falou conosco através dos louvores e através das mensagens que foram pregadas aqui nesta casa de oração. Mas o Senhor não trabalha apenas em dias de festa, e é bem verdade que a gente sente o peso da responsabilidade em ministrar uma palavra pós um evento tão glorioso que nem foi o pré-camp, mas eu me entreguei nas mãos do Senhor para que Ele tivesse misericórdia de mim e trouxesse ao meu coração uma palavra que viesse de encontro à necessidade da igreja do Senhor reunida neste lugar. E o Espírito do Senhor avivou a minha alma com essa palavra. E segundo a graça que o Espírito do Senhor me der, eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra subordinada ao seguinte tema: haverá restituição no vale. Você pode repetir comigo: haverá restituição no vale. Ezequiel capítulo de número 37. Glória seja dada ao nome do Senhor. Ezequiel capítulo de número 37. Uma palavra bem conhecida de toda a igreja do Senhor que se reúne aqui nessa noite. Mas entre as entrelinhas do texto, o Senhor tem uma mensagem aqui para o nosso coração. Se eu posso ler, diga amém. Que diz assim a palavra do Senhor: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale, que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem,
Então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé, um exército grande e extremo. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Porquanto profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Jeová: eis que abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fazer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso, e o fiz, diz o Senhor. Quantos podem glorificar a Deus por esta palavra? Pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Eu quero agradecer ao pastor uma vez mais pelo convite, pela honra. O pastor e toda a sua família, todo o corpo de obreiro, todos os irmãos que oram, intercedem por nós, a toda a igreja do Senhor que se reúne nesta noite. A minha oração continua sendo para que as mãos do Senhor continuem estendidas sobre a vida de cada um de vocês e o nome do Senhor seja glorificado. Meus irmãos, o livro do profeta Ezequiel, a verdade é que é um livro de alto grau de dificuldade de interpretação, porque é um livro cheio de visões e de revelações. Mas o capítulo 37 em si, ele se revela, pois dentre as suas entrelinhas, o próprio Deus dá a interpretação do texto. É bem verdade que quando olhamos para a vida do profeta Ezequiel, nós vamos ver aqui um homem que durante 25 anos da sua vida, ele passou aprendendo no templo todo o ritual levítico, para que quando chegasse a sua idade, ele exercesse o ministério sacerdotal. Mas quando estudamos sobre a vida do profeta Ezequiel, vemos que o Senhor, ele tem os seus meios de trabalhar, ele tem os seus propósitos, ele tem as suas histórias escritas para cada um de nós. E aprove ao Senhor aquele homem que foi instruído pelo seu pai dentro do templo para ser sacerdote, ser levantado como profeta. O que me chama a atenção é que o profeta Ezequiel, ainda na sua pouca idade, ele foi retirado da sua terra natal. Quando olhamos para o texto e o contexto do texto, vamos entender que Ezequiel, ele foi levado na segunda leva na deportação. A primeira leva se levou Daniel e os seus amigos. A segunda leva levou Ezequiel e mais 10.000 judeus. E a terceira leva se levou o profeta Jeremias. E os que ficaram em Jerusalém, a maioria foram os doentes, foram os velhos, aqueles que não poderiam somar para o crescimento da nação babilônica. Quando eu olho para o texto agora, eu vejo um homem aqui que foi tirado da sua convivência, estava longe de casa, longe da família, longe da cultura, longe de tudo quanto ele tinha aprendido em toda a sua vida, mas ele estava perto de Deus. Ezequiel é um homem a qual, quando eu estudo sobre a vida dele, muitas coisas com ele irei aprender. A primeira coisa que eu aprendo com Ezequiel é acerca do chamado, porque todo chamado tem o seu preço. E no capítulo de número 24, o preço do chamado de Ezequiel é dado para todos nós. Pois no capítulo de número 24, o Senhor chama Ezequiel e diz para ele que iria tirar dele a alegria dos seus olhos, a sua esposa, aquilo que ele amava com tanta profundidade. É bem verdade que quando o Senhor fala com ele, que tiraria dele a alegria dos seus olhos, ele falaria isso pela manhã, e quando chegou a tarde a sua esposa faleceu. O Senhor a recolheu, é o preço do chamado. E quando aqueles que perguntassem para ele por que é que o Senhor fez isso, era para ele dizer para o povo que o Senhor estaria tirando da nação de Israel aquilo que eles consideravam também quanto a beleza dos seus olhos. A beleza daquele povo era o templo, a suntuosidade do templo, o culto estabelecido no templo, mas não era o Deus do templo. Aquele povo tinha templo, tinha culto, tinha liturgia, mas não tinha a presença de Deus. E é bem verdade que quando estudamos o livro do profeta Ezequiel, por várias vezes o Senhor o leva Ezequiel a ver
as coisas que aconteciam no interior daqueles que eram chamados montes de Israel, aqueles que detinham o chamado, aqueles que eram incumbidos de ensinar o povo, mas não ensinava mais, a ponto do Senhor mostrar para eles algumas coisas, aleluia, qual para nós talvez o Senhor nem mostraria. O Senhor mostrou para Ezequiel tantas coisas com profundidade, a ponto desse homem então sofrer as agruras do seu chamado. Mas no capítulo de número 37, o texto a qual fizemos menção, esse é um texto a qual traz uma profecia que não vai mais acontecer, porque ela já aconteceu. É bem verdade que parte dessa profecia, ela se cumpriu no ano de 1947 ou 48, se não me falha a memória, quando Israel uma vez ele foi agora reconhecido como nação. É chamado a diáspora, aqueles que o Senhor reuniria e os traria para a terra a qual o Senhor os tinha prometido. É bem verdade que a primeira vez que o Senhor os promete, o Senhor os coloca na terra a qual tinha prometido, mas esse povo se distanciou de Deus. Reis vêm, reis vão, o Senhor ele vai levantar juízes e profetas para que aquele povo se voltasse para o Senhor, mas aquele povo cada vez mais se distanciava de Deus. É bem verdade que o Senhor ele aplica a vara da correção, e para o reino do norte o Senhor trouxe o cativeiro assírio, e para esse cativeiro o povo nunca mais dele voltou. Os seus irmãos do reino do sul não conseguiram aprender nada com os irmãos do reino do norte, e agora a vara da correção de Deus vai pesar sobre aquele povo, e os irmãos conhecem a história. O povo é tirado de Jerusalém, de Judá, é levado para o cativeiro, e por lá eles passaram 70 anos, até que se cumprisse a palavra de Deus pela boca do profeta Jeremias, a qual disse que o Senhor os tiraria daquela terra e os levaria para cativeiro, e por lá eles passariam 70 anos, e quando 70 anos findasse, a mão de Deus os traria de volta para a sua terra, e ali eles os estabeleceria. O Senhor cumpriu a sua promessa, e aquele povo voltou para a sua terra. O que me chama a atenção é que no capítulo de número 37, aqui é uma visão tão profunda, tão poderosa, tão delicada, a qual talvez eu e você nem suportaria, mas Deus ele conhece as nossas estruturas, a ponto de para um ele saber o que precisa, e para o outro ele dizer, não, esse não aguenta tal revelação. É bem verdade que quando eu falo de revelação e de Deus conhecer a estrutura do ser humano, para Jó ele deixa Satanás tocar no corpo, tocar na saúde, tocar nos bens, tocar na família, mas não tocar na vida. Mas quando foi para Pedro, a palavra de Deus diz que Satanás chega para Jesus e pede para Jesus se andar a vida de Pedro, aleluia, como uma peneira, e para esse o Senhor fala, não, esse não, porque conhecia a estrutura de Pedro. É bem verdade, irmãos, que o Senhor ele sempre tem estabelecido sobre a minha e sobre a sua vida os seus desígnios e os seus propósitos, e é bem verdade que durante toda essa semana o Senhor já alimentou a minha alma e a sua alma com mensagens poderosas que veio do céu, mas à noite desse dia eu trago um complemento da palavra de Deus, um alimento forte e pesado que vai alimentar a sua alma, vai chacoalhar a sua alma, e eu tenho certeza que se você abrir o seu coração para entender aquilo que o Senhor quer falar com você na noite desse dia, você vai sair daqui alimentado, glorificando a Deus e entendendo que Deus ele cuida nos mínimos detalhes. Eu quero falar na noite desse dia sobre restituição no vale, e para esse texto eu quero aplicar, aleluia, o texto que é imbuído aqui no capítulo de número 37. O que me chama a atenção é que o texto já começa nos trazendo uma particularidade, porque a maioria dos textos aqui do Antigo Testamento, quando Deus ele chamava os seus profetas, a palavra de Deus diz, e veio sobre mim a voz do Senhor. O Senhor falava através de voz com quase todos eles. Para alguns o Senhor mostrava em forma de revelação ou em forma de visão. Assim aconteceu também com o profeta Ezequiel, mas nesse dia em especial o Senhor queria mostrar algo mais profundo para ele, e se mostrasse em visão ou em revelação, talvez ele daria um passo atrás. É bem verdade, irmão, que o peso do ministério, a chamada, o peso da chamada, aleluia, é algo que devemos compreender no meio da caminhada com o Senhor, porque aqui no capítulo de número 37 vai nos mostrar uma vez mais o peso da chamada no ombro desse homem chamado Ezequiel. O versículo de número 1 começa dizendo, veio sobre mim a mão do Senhor. Dessa vez não veio a voz, dessa vez não veio a palavra, dessa vez não veio a revelação, aleluia, dessa vez veio a mão do Senhor, e a mão do Senhor não veio sobre, aleluia, não veio sob, aleluia, embaixo de, mas a mão do Senhor veio sobre, aleluia, em cima de,
quê? É como se o Senhor tivesse pegado Ezequiel e o carregado Ezequiel para um lugar, e quando chegou no lugar que o Senhor queria, o Senhor coloca ele ali, e quando o Senhor coloca ele naquele lugar, o Senhor vai começar a desvendar para Ezequiel aquilo tudo quanto o Senhor queria mostrar. Então o texto começa a nos informar dizendo: e veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale, e o vale estava cheio de ossos. A mão do Senhor veio e pegou ele, e levou ele em espírito e colocou ele num lugar a qual talvez eu e você não. É claro que não queria ir. Quem é que queria passear no meio de um vale? Mas o que me chama a atenção é que o texto vai dizer que a mão veio sobre ele. Aleluia, porque tem coisas que o Senhor quer mostrar para nós, e se Ele mostrar na profundidade que Ele quer que nós veremos, aleluia, talvez eu e você daria um passo atrás. Então, irmãos, às vezes Ele vai nos pegar de uma maneira um pouco mais forte, uma maneira um pouco mais, aleluia, puxada, e vai nos levar e nos colocar em algum lugar que talvez eu e você não queríamos estar. É bem verdade que talvez eu, aleluia, ou você esteja passando por algum vale da vida, e é claro que ontem já foi dito aqui, e eu não quero ser repetitivo quando o irmão disse que tem vale que você entra por si só, e tem vale que o Senhor te coloca lá. O que me chama a atenção é que quando o Senhor te coloca lá, Ele garante a sua estadia ali. Ele coloca o profeta no vale, mas Ele não solta o profeta sozinho naquele lugar. O texto vai dizer: e veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou um espírito e me pôs no meio de um vale, e esse estava cheio de ossos. É bem verdade que, analisando o contexto do texto, aqui é a nação, aleluia, de Israel, é o jeito que o Senhor via aquela nação, é o jeito que eles estavam espiritualmente aos olhos de Deus. Era como se Deus do céu olhasse e visse aquele povo como um exército morto, aleluia, cheio de ossos só, e era ossos secos. O Senhor via a situação espiritual de Israel desta maneira, porque eles se, aleluia, embaraçaram com o pecado, fizeram aquilo que não agradava a Deus, e agora Deus dos altos céus já não vê aquele povo no cativeiro como um povo sadio. O Senhor já olha e vê aquele povo no cativeiro como um cemitério cheio de ossos. E o que me chama a atenção é que os ossos não estavam enterrados, mas os ossos estavam sobre a terra. Sabe por que não estava enterrado? Porque quando as coisas são enterradas, irmão, muitas das vezes nós esquecemos ela ali, mas uma coisa que não está enterrada está sobre, aleluia, alguma coisa, nos faz remeter a se lembrar daquele lugar, daquela pessoa, daquela coisa que talvez você deixou em algum lugar. O que me chama a atenção é que os ossos estavam sobre o vale, e dos altos céus o Senhor contemplava aquele povo espalhado, aleluia, dentro daquele cativeiro. É claro que o Senhor via aquele povo numa condição muito ruim, mas o Senhor tinha um plano estabelecido para eles. E quando eu olhava esse texto, eu perguntava para mim: qual é o propósito do Senhor? Tirar um homem com vida e levá-lo e colocar no meio de mortos? A primeira pergunta que eu fiz foi: Senhor, qual é o propósito? Tirar alguém com vida e colocar no meio do monte de morto. E a voz do Senhor falava comigo, aleluia, para Ezequiel estava morto, aleluia, mas eu sabia, aleluia, e queria que tivesse uma outra condição. É bem verdade que Ezequiel olhava aquele cenário e para ele já dava como perdido. É por isso que o texto vai nos dizer aqui, aleluia, que o Senhor o coloca ele no meio do vale, mas não deixa ele parado no vale. E quando eu olhava isso, eu comecei a aprender que vale tem hora para começar e hora para terminar. E o Senhor coloca ele no vale e faz ele andar, aleluia, no meio do vale. Ele andava ao redor dele, ele caminhava ao redor do vale. O Senhor não colocou ele no vale e falou para ele: ei, Ezequiel, fica parado no vale, fica inerte no vale, não se movimente no meio do vale. Mas o Senhor colocou o profeta vivo no meio de um vale cheio de osso seco e falou assim para ele: ei, anda no meio do vale. E o texto diz: e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E disse-me: filho do homem, poderão reviver esses ossos? Olha a pergunta de Deus para Ezequiel. O Senhor está falando com Ezequiel: Ezequiel, para no meio do vale, agora contempla esse cemitério cheio de osso seco, que eu vou te fazer uma pergunta. E qual é a pergunta, Jeová? A pergunta que eu vou fazer para você é: poderão reviver esses ossos? Aleluia. É claro que no coração do homem, o homem já pensa: não tem jeito, aí já não tem mais o que fazer, aí já é dado como perdido. Então ele olha para aquele que pode todas as coisas e diz:
Senhor Jeová, Tu o sabes, porque se fosse por mim, Senhor, eu já tinha desistido, largado a mão e voltado para casa, mas Tu o sabes, Senhor. E o que me chama a atenção é que quando eu olhava o texto, o Senhor falou com o meu coração e avivou a minha alma. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Ele via um monte de ossos, mas Deus, Ele via um projeto ali no meio daquele vale. É bem verdade que talvez na minha vida e na sua vida estejamos passando pelo vale da vida, alguma coisa que não aconteceu, uma porta que não se abriu, um emprego que não chegou, a enfermidade que bateu na porta. Ei, mas a última palavra é de Deus. Se fosse pela boca do profeta Ezequiel, talvez ele teria falado: ei, não tem jeito nenhum. Mas como ele entende a sua pequenez, ele olha para o Senhor e fala: Senhor Jeová, Tu o sabe, Senhor, Tu o sabe, porque para mim já estava perdido, eu já tinha voltado para casa, já tinha desistido, batido, aleluia, poeira da roupa, aleluia, e voltado para o meu lugar, mas Tu o sabe, Senhor. Eu trago uma palavra de Deus, aleluia, para a igreja que se reúne aqui neste lugar. A última palavra não é do homem, a última palavra não é do médico, a última palavra não é do patrão, a última palavra não é do gerente do banco, a última palavra não é, a última palavra é de Deus. E se Deus falou que tem jeito, tem jeito. Poderão reviver esses ossos, Senhor Jeová, aleluia, Tu o sabes, porque se fosse por Ezequiel, nada ele poderia fazer. O que me chama a atenção é que o homem ali, ele entende a sua pequenez, ele está num cemitério cheio de osso, num vale cheio de osso, a qual ele nada podia fazer, mas o que me chama a atenção é que aquele que podia fazer, estava ali junto com ele. Poderão reviver esses ossos, aleluia, aleluia, Senhor Jeová, aleluia, Tu o sabes. Então, aleluia, me disse: profetiza sobre esses ossos, aleluia, aleluia, e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra, aleluia, do Senhor. Olha a profundidade do texto, tenta entrar dentro dele comigo, vamos cavar um pouco mais aqui, porque o texto diz assim, aleluia, profetiza sobre esses ossos e diz-lhes: filho do homem, ouvi a palavra do Senhor, porque no meio do vale, a única coisa que pode dar vida para quem está morto é a palavra que vem de Deus, aleluia. No meio do vale, onde todo mundo já te deixou, já te esqueceu, voltou para casa e te largou ali, a única coisa que pode te colocar de pé é uma palavra que vem do céu. E na noite desse dia, uma palavra do céu é entregue aqui neste lugar. Poderão reviver esses ossos, não importa o vale que você está passando, o dia que você está passando, a luta que você está passando, o Senhor entra na tua prova hoje, e a palavra para a tua vida é: haverá restituição no vale, porque o Deus que eu prego é fiel para cumprir aquilo que Ele te prometeu. Se Ele falou que vai dar certo, meu Deus, vai dar certo sim. Ei. Aleluia, ouvi a palavra do Senhor, porque aquele que ouve a palavra entende que a palavra da vida, a palavra cura, a palavra sara, a palavra põe de pé, é a palavra, tudo é pela palavra. Mas se não fosse a palavra, o que me chama a atenção é que a profecia, aleluia, do profeta é em meio à palavra. A palavra de Deus diz, aleluia, para ele profetizar sobre esses ossos e dizer: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor, porque a palavra restaura, cura, sara, liberta, a palavra traz vida e coloca de pé. Ouvi a palavra do Senhor, e aí alegrou a minha alma, aleluia, porque a gente serve a Deus numa igreja que tem palavra, que prega a palavra, que ensina a palavra, que vive a palavra. Nós estamos aqui num ambiente onde a palavra é primazia, é poucos lugares que a palavra tem o tempo que se tem aqui para pregar a palavra de Deus. A maioria dos lugares canta, recanta, canta e fica cantando. Olha para o pregador 10 minutos para acabar o culto e fala para ele: ei, dá teu jeito aí. Mas aqui é diferente, aqui é 40, 50, uma hora de mensagem, aleluia. E se o pregador te carrega, o Espírito tiver no negócio, o pastor ele fala: pode pregar. Mas a noite desse dia, a prioridade ainda é a palavra, é a palavra, é a palavra, é a palavra, é a palavra.
palavra. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. É pela palavra que a porta vai se abrir. É pela palavra, aleluia, que a cura vai chegar. É pela palavra que a situação vai ser, aleluia, normalizada. É pela palavra. E a palavra que eu prego na noite desse dia é pedra que esmiuça a penha. Tudo é pela palavra. Ah, mas se não fosse a palavra, mas hoje tem palavra, então caminha pela palavra, ande pela palavra, vive essa palavra e saia daqui alimentado pela palavra. Aleluia. Alá, Ibada, aleluia. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim, aleluia, diz o Senhor Jeová a esses ossos. Uma outra coisa que aprendemos aqui, aleluia, é que o profeta começa a dizer: assim diz o Senhor Jeová. Porque se ele dissesse assim diz o profeta Ezequiel, nada aconteceria. Mas ele disse: assim diz o Senhor Jeová, aleluia, porque quando o Senhor fala na casa, as coisas acontecem. Quando o Senhor fala na casa, aleluia, o milagre chega. Quando o Senhor fala na casa, a porta abre, aleluia. Quando o Senhor fala na casa, aleluia, há libertação. Quando o Senhor fala na casa, há salvação. Quando o Senhor fala na casa, aleluia, tudo acontece. Então o texto diz: assim diz o Senhor Jeová, aleluia, a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer em vós carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis, oh glória a Deus, que eu sou o Senhor. Aleluia, é o Senhor que está na casa, aleluia, aleluia, profetizando pela palavra. O que me chama a atenção, aleluia, é que quando ele profetiza pela palavra, o texto diz: então profetizei como se me deu ordem. E houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço. Aramaia, oh aleluia, oh aleluia, oh aleluia, oh aleluia, oh aleluia. E se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso é o seu osso, aleluia. Enquanto ele profetizava, houve-se um ruído no meio do vale. E o que me chama a atenção é que o corpo humano tem 206, aleluia, ossos. O menor osso do corpo humano se chama estribo, 2,5 centímetros é o tamanho desse osso na região, aleluia, do ouvido. E o maior osso do corpo humano é chamado, aleluia, de fêmur. O que me chama é que quando ele profetiza, aleluia, no vale pela palavra, há um barulho no vale, um ruído no vale, e o menor vai ter que se juntar com o maior, aleluia, porque Deus não trabalha, aleluia, no meio da divisão, aleluia, não trabalha. Deus, ele trabalha com o menor, mas ele também trabalha com o maior, aleluia. Deus não trabalha no meio da divisão, aleluia. E houve-se um ruído no vale, aleluia, e se juntaram, aleluia, cada osso ao seu osso. Era na ordem de Deus, estribo, aleluia, martelo, aleluia, fêmur, aleluia, e eles foram se juntando, cada osso ao seu osso, cada osso ao seu osso. Aleluia, assim me manda dizer o Senhor, aleluia, aqui nessa noite. O estribo, que é o menor, tem o mesmo papel do fêmur, que é o maior. Então não despreze aquele que você acha que é o menor, aleluia, e nem empina o seu nariz porque você acha que você é o maior. Aqui neste lugar, aleluia, o maior e o menor, aleluia, tem que dar glórias a Ele e reconhecer que quem fala aqui é Ele, quem age aqui é Ele, quem opera aqui é Ele, quem cura aqui é Ele, quem salva aqui é Ele, quem faz aqui é Ele, tudo aqui é por Ele, desde o menor até o maior. Deus não trabalha, aleluia, no meio da divisão.
Deus trabalha no meio, aleluia, do conjunto. Deus trabalha no meio da união. Oh, glórias a Deus. Oh, glórias a Deus. Meu Deus, meu Deus. Esse lugar está cheio, aleluia, da presença de Deus. Esse lugar está emanando a presença de Deus. Aleluia. Cada osso ao seu osso. Oh, glória a Deus. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles o espírito. E me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz ao espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro cantos, ó espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam, para que vivam, para que vivam, para que vivam. Ah, Ezequiel, deixa eu te situar no meio da visão. O que você está vendo aí, rapaz? Senhor, eu estou vendo um cemitério cheio de osso. Mas deixa eu te falar, Ezequiel, eu vou te mostrar o que eu estou vendo aqui neste lugar. De repente, irmão, foi colocado para trás, jogado para lá, puxaram o teu tapete. Nem você está entendendo porque a prova chegou. De repente você mesmo está se falando: por que estou passando por tudo isso? Será que eu sou um osso seco no meio do vale? Assim me manda dizer o Senhor. Até para você Ele tem um propósito estabelecido. Deus não vai deixar você no meio desse vale. O vale tem hora para começar e tem hora para terminar. No meio desse vale haverá um movimento de Deus, e tudo vai ser colocado no seu devido lugar. Assim me manda dizer o Senhor: nada do que está acontecendo na tua vida passou desapercebido aos meus olhos. Cada osso vai se juntar ao seu osso, e você vai se colocar de pé. Assim diz o Senhor desta igreja. Aleluia, 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 aleluia. Deixa eu voltar aqui para fazer você entender, pastor Marco, aleluia, aleluia, e pastor Jonas, vocês que trabalham na construção, sabe o que me chama a atenção? É que o texto está falando aqui, aleluia, de ossos, e ossos está falando, aleluia, de estrutura. E eu quero me aprofundar um pouco mais. Sabe por quê? Porque o Senhor estava olhando para aquele povo e dizendo para aquele povo: ei, a estrutura de vocês está prejudicada, a estrutura de vocês está abalada, a estrutura de vocês está quebrada, a estrutura de vocês está separada. Mas sabe o que me chama a atenção? É que para se construir um prédio como esse aqui, muita gente não vê a estrutura que está aqui debaixo de toda a terra, mas é a estrutura que suporta esse prédio e mantém esse prédio de pé. Ah, meus irmãos, tem gente que só se preocupa com a estética, com a parede bonita, com a pintura, com o acabamento, mas deixou a estrutura de lado. O Senhor estava olhando para aquele povo dizendo: ei, a estrutura de vocês está comprometida, aleluia, o alicerce está abalado, vocês estão como um osso seco, e dessa maneira vocês não vão conseguir ficar de pé. A hora que vocês largar de olhar apenas para a pintura, para o acabamento, para o piso, aleluia, para as coisas superficiais, e olhar um pouco mais para a estrutura, vocês vão conseguir ficar de pé. Sabe qual é o problema da última hora? Aleluia, que o povo se preocupa com a beleza, aleluia, com o acabamento, aleluia, com a pintura da parede, com a fachada, mas a estrutura, aleluia, é aquilo que ninguém vê, aquilo que ninguém sabe. A estrutura é o seu momento com Deus, é a sua hora de oração, é a sua consagração com o Senhor, é o seu meditar na palavra de Deus. Essa é a estrutura que vai te manter de pé. Enquanto você estiver olhando para a fachada, olhando para o telhado, para a pintura das paredes, você será como um osso seco. Mas o dia que você se preocupar com a estrutura, você vai conseguir entender que a estrutura vai te manter de pé. Ninguém olha a estrutura desse prédio, mas se não fosse a estrutura dele, esse prédio já tinha caído, mas é pela estrutura que ele permanece de pé. Assim me manda dizer o Senhor: cuida da estrutura, cuida da estrutura, cuida da estrutura, cuida da estrutura. Esquece o embelezamento da parede, aleluia, o terno bonito, a gravata bonita, o vestido bonito, o cabelo bonito. Ei, se preocupa com a estrutura, se preocupa com a estrutura, se preocupa com a estrutura, se preocupa com a estrutura. Ei, o acabamento, a beleza da parede, aleluia, a fachada, todo mundo vê, aleluia, mas você só consegue enganar quem vê, mas não consegue nem enganar você, porque a estrutura está prejudicada. Assim me manda dizer o Senhor: cuida da estrutura, para a sua casa se manter de pé. Cuida da estrutura.
Cuida da estrutura. Aramandarasho. Nekamandorabaias. Alamayarabande kamandu kerebadaha. Nikamanjora. Regendaramandora. Tikipiki ama. Rekataka. Plaktakanta. Porabandarabiaso. Irimina mandorabiaso. Olha para a estrutura. A estrutura ninguém vê. É um momento no particular com o Senhor. É aquele momento que você entra no teu carro e é você e o Senhor ali. Como o pastor Expedito mesmo fala, ele está fazendo a sua caminhada e está falando com Deus. Ele está, aleluia, durante todo o seu tempo falando com o Senhor. Sabe o que é isso? É mantendo a estrutura firme. É mantendo a estrutura forte. Aleluia, porque, aleluia, se você não tiver uma boa estrutura, você não vai conseguir prevalecer. É chegada a última hora, é a hora onde o peso é maior, onde o ataque é maior, aleluia, onde a tentação é maior, aonde a entrega deveria ser maior, mas está sendo menor. É a estrutura, e sabe o que me chama a atenção? É que aquele que sonda rins e corações, ele está vendo a sua estrutura nesta noite, e verificando a sua estrutura, ele está dizendo: ei, cuida da estrutura, coloca mais alicerce lá, aprofunda na estrutura, aleluia, coloca mais força ali, aleluia, porque é a estrutura que vai manter você de pé, aleluia. Larga a fachada, o embelezamento da parede, a cobertura, a telha bonita, larga tudo isso e volta para a estrutura. É a estrutura, eu não consigo sair daqui, pastor. É a estrutura, aleluia, é a estrutura. O Senhor está falando que precisa cuidar da estrutura, aleluia, colocar mais força ali, aleluia, mais dedicação ali, mais entrega ali, aleluia, na estrutura, porque a estrutura vai manter o seu edifício, aleluia, de pé. E quando o dia ruim chegar, aleluia, sua casa não vai cair, aleluia, porque a estrutura está forte, aleluia, e vai prevalecer no dia das intempéries da vida. A casa pode até balançar, mas ela não cai, aleluia, por causa da estrutura. Mas se não tiver estrutura, no primeiro vento que vem, a casa cai, e depois que a casa cai, ela é difícil para se reconstruir. Cuida da estrutura. Aleluia. Cuida da estrutura. E profetizei como ele me deu ordem. Então entrou neles e viveram e se puseram em pé um exército grande em extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Meu Deus, eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, e nós estamos cortados. Eles estão dentro da Babilônia, eles estão passando pelo tempo ruim da vida, porque fizeram as suas escolhas. Mas mesmo assim, aleluia, o texto diz: portanto profetiza. Eu não sei se os irmãos prestaram atenção, mas todo o tempo aqui o Senhor está relutando com esses ossos para os colocar de pé. Ele mostra os ossos para Ezequiel, ele pergunta para Ezequiel se tem jeito. Todo o tempo o Senhor está querendo levantar esses ossos. E o que me chama a atenção é que os próprios ossos falavam entre si: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, e nós estamos cortados. Meu irmão, você não é juiz da sua própria vida. O Senhor é que sabe ao seu respeito. Não se considere menor do que ninguém. Não desista de você mesmo, porque Deus não desistiu de você. Aleluia, 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 aleluia. Portanto, profetize e diz-lhes assim: diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu,
tem dono. É osso, mas tem dono. É osso, mas tem dono. Eis que eu abrirei as vossas sepulturas. E vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu. E vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fazer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso, diz o Senhor. Deus pegou o profeta aqui, levou ele no vale. O que você vê aí, Ezequiel? Eu vejo um vale cheio de ossos, estão sequíssimos. Parece que eu estou vendo Jeová falar para Ezequiel assim, pastor Marco: olha direito, vê como está, meu Deus, para você ver como é que vai ficar. Olha direitinho, Ezequiel, você vê o quê? Vejo osso, Senhor. Então olha direito e vê como está, e depois você só me fala como é que vai ficar. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O que me chama a atenção é que Ezequiel estava vendo aquele povo, aleluia, como um cemitério cheio de ossos, mas o Senhor já estava vendo aquele povo como um exército numeroso, aleluia, de pé. O que me chama a atenção é que o Senhor não deu faixa, aleluia, para ninguém aqui, para você andar com cara de derrotado lá na rua. Tira a faixa de derrotado, aleluia, porque você não foi chamado para derrotado, você foi chamado para propósito de Deus. E o que me chama a atenção é que se o povo te vê como um vale de osso seco, o Senhor já te viu como um exército numeroso e um exército de pé. Sabe o que me chama a atenção? Aleluia, olha para aquele que não quer o seu bem e fala para ele assim: olha agora como é que está, e depois você diz como é que vai ficar, e depois que você vê como é que vai ficar, vem comigo, aleluia, e se entrega também para o Senhor, porque o Senhor é aquele que cuida nos mínimos detalhes. Veja bem como é que está, e depois diz como é que vai ficar. Assim me manda dizer o Senhor: nada do que está acontecendo na sua vida vai ficar desta mesma maneira, aleluia. O Senhor vai mover o que Ele tiver que mover, para que as coisas sejam feitas ao teu favor, e o nome do Senhor seja glorificado, aleluia. Ainda que seja no vale, ainda que seja na cova dos leões, ainda que seja na casa do oleiro, Deus, Ele sabe como fazer para reverter tudo que aconteceu sobre a sua vida. Olha bem como é que vai estar, depois você vem aqui e dá testemunho como é que vai ficar, aleluia, porque o Senhor, Ele cuida nos mínimos detalhes. Ezequiel via um povo caído como um exército, aleluia, cheio de ossos, mas o Senhor via aquele povo, aleluia, como um povo, aleluia, um exército de pé. E sabe o que me chama a atenção? E a gente termina por aqui, aleluia, porque o texto começa dizendo: e veio sobre mim a mão, aleluia. Sabe por que veio a mão? A mão significa orientação, é a orientação de Deus sobre a vida do homem, sobre a vida do profeta, sobre a vida daquele que serve ao Senhor, aleluia. Veio sobre mim a mão significa orientação. E sabe o que significa o texto dizendo: e me levou, aleluia, porque me levou significa controle, é porque o controle da vida do profeta estava, aleluia, nas mãos de Deus, aleluia. Se a sua vida estiver no controle da sua mão, na mão de Deus, deixa Deus te levar para onde Ele quiser, e tenha certeza que se é no monte ou se é no vale, Deus, Ele vai estar contigo em todo momento, aleluia. Se a mão é orientação e levar significa controle, me pôs, aleluia, no meio do vale, significa que ele estava, aleluia, no meio, no centro da vontade soberana de Deus, e a vontade soberana de Deus estava governando a vida daquele homem. O que me chama a atenção é que 25 anos lá, aleluia, perto do pai, perto da mãe, o céu nunca se abriu para ele, aleluia. 5 anos depois, aleluia, quando ele está cativo, lá, aleluia, lá na Babilônia, o que me chama a atenção é que o texto vai dizer, aleluia, desta maneira: 25 anos na sua terra natal, o céu
nunca tinha se aberto para ele, nunca nada tinha acontecido para ele, nenhuma experiência com Deus tinha acontecido com ele, mas quando ele é levado cativo, 5 anos no cativeiro, achando que Deus tinha esquecido dele, aleluia, o capítulo de número 1 começa dizendo assim, e aconteceu, aleluia, porque hoje vai acontecer o movimento de Deus na sua vida, aleluia, e aconteceu que no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu vi, aleluia, visões de Deus. Deus não mostrou nada para ele, quando ele estava sendo treinado com seu pai chamado Buzi, lá no templo de Jerusalém. Deus não deu nenhuma experiência para ele, enquanto ele estava fazendo tudo na vontade dele, mas quando Deus fez a vontade dele na vida do profeta, o céu se abriu sobre a vida dele. E sabe o que me chama a atenção? É que eu vejo a Bíblia aqui, me mostrando o céu se abrindo, aleluia, na vida de algumas pessoas. Olha a vida de Estevão, o texto vai dizer, aleluia, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, que esse homem está sendo apedrejado, e no meio das pedradas que ele está tomando, ele olha para o céu, e vê o céu aberto, e Jesus em pé, a mão direita de Deus. O que me chama a atenção, é que o céu não se abriu para Estevão, quando ele estava ali junto com os outros diáconos, aleluia, que fazia parte do ministério com ele, mas quando ele foi apedrejado, o céu abriu sobre a sua cabeça. Aleluia, não reclame das pedras que atiram em você. Quando as pedras são atiradas em você, pode ter certeza que o céu vai abrir sobre a sua cabeça, e coisas vão acontecer ao seu favor. O que me chama a atenção, é que o céu se abriu para Jesus, quando ele estava também, aleluia, sendo batizado por João. Aleluia, não é a circunstância, é o Deus da circunstância. Ele move céus e move terra, para abrir os céus ao seu favor. E na noite desse dia, aleluia, se ele encontrar uma adoração verdadeira no seu coração, o céu também pode se abrir sobre a sua cabeça, e você ter experiências com Deus. Na noite desse dia, aleluia, deixa o céu se abrir sobre você, e receba experiência de Deus aí hoje, e saia daqui cheio, 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 cheio do Espírito Santo de Deus, e deixa Deus governar a sua vida. Ezequiel, o seu nome significa Deus fortalece, porque só Deus para fortalecer um homem tão provado pelo seu chamado. Perdeu a sua esposa, como juízo de Deus para uma nação que decidiu se divorciar de Deus. Foi tirado da sua terra sem experiência nenhuma com Deus, e no meio dos cativos, à beira do rio Quebar, do lado de fora dos muros da Babilônia, o céu se abriu, e ele teve visões de Deus, e a partir daquele dia, a vida daquele homem nunca mais foi a mesma. Aleluia. Talvez se ficasse no templo, pastor, nunca teria uma oportunidade com Deus. Aleluia. O Senhor está falando com a minha alma aqui, aleluia, que Ele vai te tirar da circunstância comum da sua vida. Meu Deus, eu estou arrepiado aqui, irmãos. O Senhor está falando comigo, aleluia, que Ele vai tirar você das circunstâncias normais da sua vida, e vai te levar para uma circunstância diversa, para você entender que no meio da normalidade da sua vida nada vai acontecer, mas no meio de uma situação adversa, Deus vai se revelar para você, aleluia, e você vai ver a sua vida transformada, mudada, aleluia, e você vai ser uma pessoa separada para Deus, para a obra de Deus, para a vontade de Deus, para fazer tudo quanto apraz ao Senhor. Aleluia. Não se, meu irmão, não se assuste, aleluia, com as circunstâncias adversas da sua vida. Circunstâncias normais, aleluia, nunca foi campo de trabalho de Deus, mas circunstância adversa sempre foi o campo que Ele trabalha. Ele trabalha nos campos das adversidades da vida, aquilo que dá para você fazer na normalidade daquilo que você mesmo pode fazer. Deus não vai mover uma palha para te ajudar, mas na normalidade da vida, no campo do sobrenatural, aonde o domínio é de Deus, aonde você tem que ficar na dispensação de Deus, aonde você tem que entregar tudo na mão de Deus, porque você sabe que a sua experiência, aleluia, que tudo que você tem como valor não vai te ajudar a dar um passo para frente. Aí pode deixar que Ele vai entrar e fazer a parte dele. No campo do natural, você trabalha. No campo do sobrenatural, Deus trabalha.
trabalha, deixa Ele trabalhar na sua vida. Aleluia. Não se assuste se você for tirado de um lugar natural para ser colocado numa circunstância totalmente adversa. É Deus querendo moldar você, trabalhar com você, crescer você, forjar você e mostrar para você o quanto Ele é Deus na sua vida. Aleluia. Não chore pela adversidade, dê graças a Deus pela adversidade, porque no meio da adversidade Deus está se revelando para você e mostrando o quanto Ele é Deus na sua vida. Porque no campo da normalidade você nem consegue enxergar a Deus, mas no campo do sobrenatural, na normalidade, Deus cresce em você, 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 Deus cresce em você. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. E aconteceu no 30º ano, no 4º mês. Olha o que a palavra está dizendo aqui. E aconteceu no 30º ano. Aleluia. O Senhor está dizendo que tem tempo, tem hora, tem data, tem dia, tem mês. Aleluia. Coisa linda está descendo. Eu vou entregar. Tem hora, tem data, tem dia, tem mês. Aleluia. Para acontecer o que Deus quer fazer na sua vida. Para de reclamar e perguntar porque ainda não aconteceu. Porque o texto me diz assim: e aconteceu. Aleluia. No 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, aleluia, que eu no meio dos cativos junto ao rio Quebar, que se abriram os céus, e eu tive visões de Deus, no 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor, a Ezequiel, filho de Búzios, sacerdote na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve a mão dele, meu Deus, e ali esteve, aleluia, a mão, aleluia, sobre ele a mão do Senhor, aleluia, tem dia, tem hora, tem mês, tem ano, aleluia, tudo no tempo de Deus, na hora de Deus, no controle de Deus, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, aleluia, e não se assuste se acontecer hoje, na madrugada desse dia, ainda antes do dia amanhecer, pode acontecer a qualquer momento, tem dia, tem mês, tem hora, aleluia, para acontecer, e assim me manda dizer o Senhor, vai acontecer. Aleluia, aleluia, aleluia. Qual é a garantia, Senhor, que vai acontecer? Eu já ouvi, Senhor, tantas vezes que vai acontecer, mas até agora nada aconteceu. Meu Deus, o Senhor está falando comigo em revelação aqui. Tem gente que está falando lá no íntimo do seu ser. Eu já ouvi tantas vezes dizendo que vai acontecer, até agora nada aconteceu. Qual é a garantia que vai acontecer? Qual é a garantia que vai acontecer? A única garantia que Ezequiel tinha no vale era que a mão do Senhor estava sobre ele. Qual é a garantia que vai acontecer? Senhor, já me falaram tanto que vai acontecer, que vai chegar, que a porta vai abrir, que o emprego vai vir, que a dívida vai ser paga, que a doença vai ser sarada. Vai acontecer quando, Senhor? Qual é a garantia? A única garantia que Ezequiel tinha no meio daquele vale era que a mão do Todo-Poderoso estava sobre a vida dele. A garantia que você tem, que vai acontecer, é que as mãos do Senhor estão sobre a sua vida. Sabe por que você está de pé agora? Porque a mão do Todo-Poderoso está sobre a sua vida. Sabe por que você não caiu ainda? Porque a mão do Todo-Poderoso está sobre a sua vida. Sabe por que ainda você não desistiu? Porque as mãos do Todo-Poderoso estão sobre a sua vida. Sabe ainda por que a doença não sucumbiu você? E você não largou o arado e voltou para trás, e esqueceu de Deus? É porque a mão do Todo-Poderoso está sobre a sua vida. Sabe por que você não desistiu do chamado, mesmo sendo difícil, e você se sentindo insuficiente para fazer? É porque a mão do Todo-Poderoso está sobre a sua vida.
No meio dos seus questionamentos, Deus está cuidando de você. No meio das suas lágrimas, Deus está cuidando de você. No meio da sua entrega, Deus está cuidando de você. No meio dos seus fracassos, Deus está lá fortalecendo você. Aleluia, no meio, aleluia, da noite difícil, Deus está dizendo para você que vai amanhecer um novo dia. Aleluia, me manda dizer o Senhor. Aleluia, no meio da noite escura, ainda há o brilho da cruz de Cristo sobre a sua vida. Vai amanhecer na sua vida, Deus, Ele vai fazer. A garantia é que a mão do Todo-Poderoso está sobre a sua vida. A garantia é que a mão do Todo-Poderoso está sobre a sua vida. Não desista de Deus. Deus não desistiu de você. Eu quero nessa noite perguntar se há alguém entre nós aqui que quer entregar a sua vida para Jesus. Se você está aqui nessa noite e ouviu essa palavra e quer entregar a sua vida para Jesus, aonde você estiver, levanta a tua mão, nós vamos orar por você. Aleluia. A única garantia de tudo isso é que a mão do Todo-Poderoso está sobre a sua vida. A tentação vem, o dia mau vem, as portas se fecham, a doença chega, mas a garantia é que a mão do Todo-Poderoso está sobre a sua vida. Tem alguém nessa noite que quer entregar a sua vida para Jesus? Ou alguém que quer retornar para a casa de Deus hoje? Aonde você está, levanta a tua mão. Há uma oportunidade de Deus para a tua vida. Você está aí? Eu não vou continuar insistindo, eu vou orar por você. Eu quero aqueles que estão passando a noite escura da vida. Onde está você? Pode vir à frente, nós vamos orar por você também. Aonde está você que está passando o tempo difícil da vida? Aonde está você que está passando o tempo difícil da vida? Eu quero orar por você também. Deus conhece a sua estrutura. 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 Eu quero orar por você. Eu quero orar por você que tem passado dias difíceis. Vai amanhecer na sua vida.